Meus amados, às vezes Deus muda alguma coisa. Ontem, na realidade, Deus mudou o texto. E não mudou a mensagem porque o cerne da mensagem foi conservado, o principal. Mas hoje Deus mudou a mensagem. Eu estava orando cedinho e eu tinha preparado uma mensagem e Deus, então, Ele me fez ir lá para o livro de 1 João. Já que é estudo bíblico, escola dominical, então nós vamos estudar pelo menos o primeiro capítulo do livro de 1 João. Esse é o livro que mais eu estudo em toda a minha vida, e sempre que eu estudo, se vocês quiserem fazer a mesma coisa, é bom. Antes de ler, antes de estudar, falar: Senhor, eu quero saber o que o Senhor tem para mim aqui. Às vezes a gente vai lendo, e a coisa se torna como que mecânica, automático. E aqui hoje é descobrir o que Deus tem para nós no livro de 1 João. Eu peço, por favor, que pode deixar, quem tiver com a Bíblia aberta, deixa aberta. Quem quiser olhar aí na tela, olha na tela. Mas antes disso eu quero convidá-los a fazer uma oração, juntamente comigo. Ó Deus, eu quero pedir em nome de Cristo Jesus, que o Senhor incline o ouvido agora à oração que fazemos. Tu sabes, Senhor, da nossa completa dependência de Ti. Nada somos, nada temos, nada podemos. Tudo depende do Senhor. Nos ajuda no nome santo de Jesus a entender o que o Senhor deseja para o nosso coração, o que o Senhor quer das nossas vidas, na leitura e o estudo da Tua palavra nesta manhã. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração e que o nosso espírito seja obediente e inclinado a ser realmente receptivo àquilo que o Senhor deseja das nossas vidas, o que Te pedimos em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados, vamos começar com o primeiro versículo. Você pode ler comigo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Só justificando uma coisa, às vezes eu tenho uma dificuldade na minha visão, eu tenho 35% só de visão nesse olho. Não à distância eu vejo, mas o campo visual é reduzido, porque eu tenho glaucoma. Fui cirurgiado várias vezes por laser e agora foi feito recentemente, há 2 anos, uma cirurgia convencional, ou a mais antiga, e essa cirurgia, para a glória de Deus, Ele me abençoou, que eu não preciso mais usar colírio, nenhuma medicina, e eu tenho conservado a pressão estável, mas isso não significa dizer que eu não posso perder a visão a qualquer momento. Então, às vezes eu troco alguma palavra, porque o olho esquerdo não ajuda muito, e eu não posso deixar que o olho esquerdo fique preguiçoso e deixe de procurar captar aquilo que eu estou lendo. Então eu procuro centrar a minha visão e às vezes atrapalha um pouco. Por exemplo, eu falei vida quando na realidade as mãos que apalparam, né? Então vamos aqui pensar um pouquinho o que a palavra de Deus tem para nós. Primeiro vamos falar um pouquinho de João. Os irmãos acredito que saibam, mas João escreveu 5 livros. Vamos recapitular quais são eles. Evangelho de João, primeira carta, segunda carta e terceira carta de João, e Apocalipse de João. Esse é o João, o discípulo amado, aquele que Jesus encostava a sua cabeça, ou João encostava a sua cabeça no ombro de Jesus, e eles tinham um convívio muito próximo. Veja só, às vezes nós temos algumas pessoas que são mais queridas nossas. Por exemplo, ele citou o fato de que a nossa família o adotou, mas também nós somos adotados por ele. Nós temos muitos irmãos, muitos amigos, muitos familiares, mas existem alguns que são mais achegados, não é verdade? Não é que nós pensamos assim, fazemos acepção, mas é que existem alguns que existe mais afinidade com a gente. No caso, Jesus tinha muitos discípulos.
Desses muitos, tinham alguns que ele escolheu e enviou. Foram 70. Depois nós vemos que desses 70, existiam 12 que faziam parte de um convívio mais achegado. Desses 12, existiam 3, Pedro, Tiago e João. E dos 3 existia um mais achegado, exatamente João. Entenderam? Então a gente vê aqui o seguinte, que mesmo o Senhor Jesus, às vezes a gente quer se sentir culpado. Um pai tem 10 filhos, de qual é o que você gosta mais? Gosto de tudo igual. Nós podemos gostar, amar todos igualmente, mas tem um, ou pelo menos uns 2 ou 3, que a gente gosta de estar mais perto, não é verdade? O amar é uma coisa, e gostar significa outra, significa gastar um pouco de tempo mais, sentir prazer em estar ali pertinho, não é verdade? Então, vamos aqui pensar a respeito desse João, que escreve sobre o verbo da vida. A palavra, no grego, é logos. Logos, ela pode ser traduzido como, ou é traduzido na maioria das línguas, como palavra, ou como verbo. Foi a maneira que foi encontrada para traduzir a palavra logos. Veja só. Eu não posso falar ou me comunicar de maneira efetivamente eficaz se não usar a palavra. Eu posso chegar na casa de um dos irmãos e falar. Aí a pessoa vai entender que eu posso estar querendo um cafezinho ou um pouquinho de água. Se eu chegar na casa de alguém que não é crente e fizer isso, eu vou falar, eu estou querendo uma pinga, eu quero uma cachaça. Então, eu não posso me comunicar de maneira efetiva por mímica, eu tenho que usar a palavra. Então foi a forma que Deus usou para se comunicar com o homem, enviando Jesus, que encarnou no ventre da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Todos concordam com isso? E daí então, eles traduziram logos como palavra, que é a maneira que Deus encontrou de se comunicar com o homem através de Jesus Cristo. O verbo, uma frase, ela só é completa se tiver um verbo. Parece que teve um homem que conseguiu falar alguma coisa que não precisou do verbo, que foi o Rui Barbosa. Eu soube, agora não me recordo, não me pergunto qual foi a frase, que eu não vou lembrar. Mas eu já escutei sobre isso. Então Deus encontrou uma forma de se comunicar com o homem através de Jesus. E Jesus, ele é traduzido aqui no caso como a palavra. Existe uma tribo no Amazonas, ou quase todas, que a base, o alimento básico deles é a banana e a mandioca, o peixe. Então, quando foram traduzir o verbo, ou a palavra logos do grego, foram traduzir, eles ficaram pensando, os tradutores ficaram pensando que palavra a gente vai usar, porque eles não vão entender, por exemplo, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida. Como é que um índio pode entender a respeito do pão da vida se ele não sabe o que é pão? Então, eles traduziram como, Jesus é a banana da vida, eu sou a banana da vida. Então, eles têm que fazer determinadas adaptações para que a gente entenda. Então, no caso aqui, Jesus, ele é traduzido como o verbo da vida ou a palavra da vida. Iniciando diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, e contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Era alguém que tinha convivido com Jesus, que tinha visto com os próprios olhos, que tinha tocado com as próprias mãos. Era um testemunho vivo de alguém que havia convivido com o Senhor Jesus. Vamos para o versículo 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Se você for lá para o Evangelho de João, vai dizer, no princípio era o
verbo, ou no princípio era a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou a palavra era Deus. Então ele está dizendo que a vida se manifestou. Quando a gente encontra também no Evangelho de João, tem que haver uma junção nesses dois livros, diz que ele se manifestou e habitou entre nós. É necessário a gente entender os dois livros de maneira que eles vão trocando informações e se complementando. E ele completa, ou ele vai continuando falando, nós a temos visto e dela damos testemunho. E agora ele diz, e vos anunciamos, ou vos anunciamos, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quando a gente vê o livro de Gálatas, diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Quando tudo estava completo, quando tudo estava programado, no que diz respeito à língua, o grego que era falado, o aramaico, quando tudo estava completo e todos podiam entender. Quando a gente pensa num outro fato, a questão da acústica, o local aonde Jesus geralmente pregava, havia uma acústica tão forte que não existe alguma coisa que diga que ele gritava, ele falava às multidões, e as multidões ouviam, e não eram poucas pessoas. Então tudo estava completo, e ele foi manifestado a nós, e ele agora, João diz, e nós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, prometida lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira promessa a respeito do Senhor Jesus. E ele diz, e nós a temos visto e vos anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Veja, ele diz que está anunciando com qual finalidade? Para que seja mantido comunhão. E ele reforça dizendo, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Não existe uma terceira pessoa. Não existe aqui santo, não existe anjos, não existe absolutamente nada, apesar de que a gente indo lá para Hebreus, o último versículo do capítulo 1 diz que os anjos são espíritos ministradores. Não vou dar base aqui a espiritismo, certo? Mas são espíritos ministradores que trabalham em nosso favor, em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ora, irmãos, eu não posso atribuir nenhuma virtude, nenhuma glória, eles são trabalhadores em nosso favor. A honra, a glória é dada ao Senhor, que comanda todas as coisas e que faz com que nós sejamos beneficiados pelo trabalho de seres angelicais. Eu não devo dar honra a anjo, mas eu tenho que ter consciência de que o Senhor envia para nos abençoar, para nos ajudar, para dirigir, para orientar a nossa vida. Eles são, então, orientados, eles são trabalhadores nesse favor. E ele diz aqui, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, ou com o seu Filho Jesus Cristo, aquele que ele enviou para fazer a ligação entre Deus e o homem, para resgatar-nos das mãos do inimigo, para tirar o temor da morte, para nos ajudar a confiar verdadeiramente que o sacrifício que foi executado lá na cruz é suficiente, que toda a obra está completa, que tudo está pronto, que tudo está feito. A única coisa que eu tenho agora é viver essa verdade. Não viver de qualquer forma. Nós vamos descobrir aqui nos versículos seguintes que eu não posso viver de qualquer forma. Há pessoas que dizem, hoje nós comentamos um pouquinho a respeito da predestinação, bem rapidinho, e aí a gente pensa o seguinte, bem, eu fui predestinado, então uma vez salvo, para sempre salvo. E como é que você sabe que você é salvo? Na porta existe, na entrada, predestinado, salvação. Quando você chegar no outro lado, aí você vai descobrir que você foi
predestinado. Se você entrar pela porta da salvação, não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento experimental, é uma vida de comunhão com o Senhor, é uma vida que realmente nos leva a viver em santidade, porque nós fomos separados para vivermos segundo a imagem do Senhor Jesus, para refletirmos na nossa maneira de viver aquilo que é Jesus. O crente, ele não vive de maneira que ele venha agradar a própria carne, mas ele tem que viver pensando diariamente que ele precisa agradar ao Mestre, que o coração dele, a vida dele, tudo que ele é e pertence, não pertence a ele, mas pertence ao Senhor Jesus. Amém? Então diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então isso elimina, derruba, coloca por terra todo e qualquer pensamento que a gente encontra com a maior facilidade quando as pessoas querem atribuir a Maria algum mérito no que diz respeito à salvação. E aí a gente, muitas vezes, para não entrar em atrito, fica calado. Mas, irmãos, esse argumento de que é pedir à mãe para que a mãe peça ao filho, se você é filho, você não precisa pedir à mãe, você é só pedir ao pai diretamente. Quando eu tinha meu pai e minha mãe, eu tinha alguma coisa para pedir, eu não ia a minha mãe pedir para o meu pai, porque eu era filho do meu pai, eu sabia que eu era, pelo menos os meus caracteres são parecidos demais com ele, não existia nem existe dúvida. Então eu chegava e dizia: pai, eu quero isso. Se você é filho, vá direto ao Pai, através do Espírito Santo, pelos méritos de Jesus. Amém? Versículo 4 diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Por que que João fala isso? E hoje eu posso falar, o pastor José Erivaldo, o pastor Otávio, nós podemos falar, quando a gente consegue passar a palavra de Deus e as pessoas entendem, através da obra do Espírito Santo que abre a nossa mente para entender, então a gente sente uma alegria, conseguir, graças a Deus, ser instrumento de Deus para que as pessoas pudessem entender a palavra de Deus. Mas não há bênção, existe alegria maior. Não é o salário que o pastor recebe. Uma homenagem dessa natureza realmente toca o nosso coração. Até me deu o desejo de desaposentar. Mas eu não vou fazer. Porque é tão bom ser reconhecido, ser homenageado. Não é verdade? E vocês também são abençoados quando vocês assim o fazem. E João, ele está dizendo aqui: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Para que chegue ao ponto que Paulo chegou, dizer: acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa já me está guardada. Então a gente sabe que quando a gente consegue cumprir o propósito de Deus, em transmitir a palavra e servir de exemplo na comunidade que nos é colocado sob responsabilidade, certamente não existe alegria maior para um obreiro. Bem, versículo 5, vocês podem ler para mim, por favor? Bem, nós encontramos aqui uma coisa que agora o cerco começou a apertar. Me pediram para hoje não vir com um punhal, só vim com uma faca. Que acharam que a mensagem foi assim, muito forte. Mas veja só, olha a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele nenhuma treva, ou treva nenhuma. Irmãos, esse ambiente, mesmo que apagássemos as luzes, nós teríamos claridade aqui dentro. Mas se fosse noite cerrada, daria para entrar para ter alguma claridade se por acaso as luzes estivessem apagadas? Então dá para a gente entender muito bem que Deus, ele, estando no ambiente, estando na vida, se torna claro, traz luz.
Jesus ele diz: vós sois a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Eu escutei a respeito de sal da terra e a pessoa estava falando sobre a questão apenas do sabor. Mas acontece que o sal ele tem muito mais função. Ele conserva, preserva a vida. A luz ilumina e torna clara todas as coisas. Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Se encontrarmos algum tipo de treva, pode saber que Deus não está ali, Deus não está na vida. Versículo seguinte diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, o que é que acontece? Mentimos. Vou repetir a pergunta: se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, o que é que acontece? Mentimos. Tem um irmãozinho, não é, agora ele está afastado do Evangelho, porque eu acho que até crente, na realidade, ele precisa passar por um processo de conversão. Tem algumas pessoas aqui mais antigas que vão lembrar quando saiu o Atari, um joguinho de Atari. Eu acho que foi o primeiro daqueles jogos que conectava a televisão, e ele tinha, acredito que 3, 4 anos na época que saiu. E conseguiu alguns jogos, e um dia eu cheguei lá na casa, fui fazer visita, e ele estava jogando um joguinho daqueles bem perversos, que mata-mata. Aí eu falei: ei, Tiago, você não pode estar jogando esse tipo de jogo, não? Esse jogo está ensinando coisa ruim para você. Ele não pertence a crente, não, isso não é para ser usado. Aí ele ficou olhando para mim assim, parou. Eu disse: você quer que Jesus saia da sua vida? Ele falou: não, eu só quero que Jesus fique um pouquinho ali fora, enquanto eu jogo aqui meu joguinho. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos fazendo assim, dizendo: Jesus, fica ali um pouquinho, só quero fazer uma coisinha errada, depois eu volto. Não é assim? Uma mentirinha, um suborno aqui, uma falta de amor, um mau humor, e a gente trata o irmão com grosseria. Será que essa é uma atitude de alguém que está em comunhão? O que que significa comunhão? Eu vou procurar me tornar mais claro. Onde é que apaga a luz? É no interruptor. A função de desligar e ligar significa dizer: eu conecto, ligo, passa a energia que vem pelo fio, pela rede central, passa a energia que gera a luz. Se eu estou conectado a Deus, eu transmito luz. Se eu desligo o interruptor, deixou de haver como o que é que vai acontecer? Fica a luz ou apaga? Quando eu estou agindo como Jesus age, quando eu estou falando como Jesus fala, quando eu estou olhando como Jesus olha, quando eu estou pensando como Jesus pensa, eu estou conectado à luz e eu estou agindo e interagindo com a luz. Irmãos, é necessário entender uma coisa: nós não temos como estar em comunhão com Deus e deixar de estar em comunhão com Deus. Quando eu estou com comunhão com Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou transmitindo a luz de Deus. Quando eu desconecto, eu transmito trevas. Eu ia um pouco apressado um dia lá numa rua, e eu cometi assim uma bobeirinha no trânsito. Lá o trânsito é bem ordeiro. Aí eu dei uma trancadinha assim, é tipo brasileiro. Entrei. Aí mais na frente o senhor parou do meu lado e falou: você vive o que está escrito lá atrás? Porque é um decalque que a gente que tinha. Eu sigo Jesus o carpinteiro. Isso é de alguma forma muito forte para o judeu que não aceita Jesus o carpinteiro como filho de Deus.
E aí é para chocar mesmo o judeu. E por certo ele era judeu, e aí me perguntou: você segue realmente o que está escrito lá atrás? Aí eu pergunto: você segue aquilo que você diz seguir? Quantos cristãos nós temos aqui? Levante a mão, por favor. Ser cristão significa ser seguidor de quem? De Cristo. Muçulmano segue o islamismo, Maomé. O Hare Krishna segue as filosofias lá do Oriente. Mas quem é cristão reflete a imagem de Cristo, pensa como Cristo pensa, fala o que Cristo fala. Eu estou repetindo isso porque você vai medir, precisa medir aquilo que você fala. Não permitir que a sua mente vá muito longe. Começa com uma fantasia. Irmãos, existem pessoas que vivem casados por toda a vida. Eu estou entrando na área de vocês, né? Mas que ficou alguma coisa mal resolvida lá na adolescência, namorou com alguém, fantasiou demais e daí então não deu certo, ou os pais não aceitaram e aí casou com outra pessoa e passa a vida todinha pensando que poderia dar certo, que poderia ter sido muito mais feliz. Viva o que Deus colocou na sua vida, aquilo que Deus permitiu que acontecesse. Deus tem plano muito melhor para você, porque Ele vê o ontem, vê o hoje e vê o amanhã também. Ele sabe tudo da melhor forma possível. Então eu tenho que viver como Cristo vive, pensar como Cristo vive. Não devo permitir que as fantasias tomem conta da minha mente. A mensagem que da parte dele temos ouvido é esta, e vos anunciamos, que temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se nós dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí veja o versículo 7, que maravilha. Esse agora eu quero que vocês leiam, por favor. Se nós mantemos, versículo anterior diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele. Agora o versículo 7 já está reforçando a coisa de maneira diferente. Veja: se porém nós andarmos na luz, andarmos em Cristo, na luz de Cristo, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros. Significa dizer, nós estaremos mantendo comunhão, estaremos unidos. Estamos unidos à luz principal e agora também estamos unidos uns com os outros. Existe comunhão, existe vida, existe luz na nossa maneira de agir. Qual é o tema a igreja andando na verdade? Se eu andar na luz, eu ando Se eu reflito a imagem de Cristo nas minhas atitudes, eu ando na verdade. Agora, irmãos, é muito fácil a gente agir, é muito mais fácil, não é muito fácil, mas é mais fácil a gente agir como Cristo age, do que a gente reagir como Cristo reage. É importante a gente ver e saber a diferença. Tem gente que diz, eu não aguento isso. Olha, eu suporto tudo, mas isso não. Aí o nosso reitor tinha uma maneira de dizer que crente é capacho. Para que é que serve capacho? Para a gente pisar e limpar os pés. Quanto você acha que um morto suporta de peso sobre o corpo? Dá para ter uma ideia? Quanto dá para um morto suportar de peso sobre ele? Pode colocar o peso que for, pode colocar 1000 quilos. Ele grita? E nós morremos em Cristo ou não? Então esse caso, essa coisa de dizer, olha, eu não suporto, tudo eu aguento, mas isso daí não.
É demais para mim. Não, não é demais, porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz que nenhuma provação vem sobre nós que não seja humana, mas Deus é fiel. Olha, Deus é fiel e não permitirá que você venha a sofrer tentação que não seja humana. Portanto, vamos aprender a reagir também, não somente agir, mas reagir como Cristo reage. Ontem de manhã eu fui com a minha esposa ver uma casa lá em Aldeia, que a gente vai ter que sair da casa que está morando. O homem descobriu que nós moramos nos Estados Unidos, aí aumentou 30% no aluguel em 3 meses. Aí nós falamos, ela não vale o que a gente está pagando, R$2.000. Ele queria aumentar para 2.600, nós só queríamos ficar depois por 1.500. Aí ele quer a casa de volta e aí nós vamos ver uma outra casa. E estava vendo a casa, eu tive que interromper, porque um irmão que agiu muito mal comigo lá nos Estados Unidos, ele me distratou. E aí ele me ligou para pedir perdão. Eu falei, está perdoado, eu já tinha perdoado, mas foi bom você falar para o seu próprio bem, pedir perdão. Ele reconheceu que havia agido errado. E eu não reagi mal. Jesus me sustentou. Entende? Ele me deu graça. Eu reagi de uma maneira boa. E aí ele me ligou, pediu perdão. Já tinha sido perdoado, mas perdoei falando. Você está perdoado, meu irmão. Então é bom a gente permitir que inclusive essas coisinhas elas sejam eliminadas da nossa vida para o nosso próprio bem. Errou é pedir perdão. Errou é voltar ao caminho e consertar aquilo que precisa ser consertado. Isso significa reagir. Se porém nós andarmos na luz como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, estaremos ligados uns com os outros. E veja que coisa maravilhosa, quando isso acontece, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Irmãos, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem o poder de nos perdoar todos os pecados, todos os pecados, se nós mantivermos comunhão uns com os outros e se estivermos em comunhão com o Pai. Isso vai acontecer. Você está aqui hoje de manhã para ouvir isso, porque certamente Deus escolheu você estar para dizer que nós precisamos agir e reagir de maneira diferente e andarmos realmente em comunhão com o Senhor. Veja o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, ou se dissermos que não temos pecado nenhum, nos enganamos. Não é assim que está? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Há necessidade de reconhecimento de pecado. Quem é que não peca? Eu sei, eu tenho consciência que os meus pecados cometidos antes de encontrar Jesus ou de ser encontrado por Jesus, eles foram perdoados. Mas todos os dias nós precisamos fazer uma reflexão, precisamos analisar a nossa vida, para que daí nós possamos continuar no outro dia. Veja o que é que diz Salmo 4, diz que nós devemos consultar no travesseiro o nosso coração e sossegar. Significa fazer uma análise. No final do dia, eu faço uma análise e vejo como é que foi a minha vida. E aí eu tenho que consertar aquilo que precisa ser consertado. Certamente, eu tenho falhado muito nessa área. A primeira vez que eu briguei com a minha mulher foi por conta de um sabonete. Há 47 anos atrás, existia, eu não sei se ainda existe, o sabonete Gessi. Existia o rosa e o verde. E eu falei, olha, eu não posso usar o sabonete Gessi rosa que me dá alergia. Eu ficava com a pele empolada. Eu acho que agora já consertou isso. Mas era difícil. E eu cheguei do trabalho, estava lá de pendurada a minha roupa, as coisinhas tudo arrumadas e um sabonetinho. Naquela época, Garanhuns, a gente tomava banho frio.
Imagine frio de 6 graus e banho frio. E aí eu, todo importante, entrei no banheiro. Quando eu vi, o que é que estava lá? Um sabonetinho rosa. Eu falei, eu não já falei para você que eu não posso usar sabonete rosa? E aí vesti a minha roupa suja e fui para a rua. Foi a única vez. Fui para a rua encontrar com meus amigos e fiquei até, acho que 9, 10 horas da noite. E quando eu cheguei em casa de volta, ela estava angustiada. Eu não comi, não fiz nada, apenas fui para a cama do jeito que estava, sem tomar banho. Aí me virei para um lado e não falei mais nada. Até o outro dia de manhã, saí e voltei. Imagine como é que ficou. Eu trabalhava, e toda a vida eu tomava banho cedinho para poder sair. E daí, quando eu voltei mais tarde, eu tinha esquecido porque eu tinha ficado com raiva. Porque eu sou assim, eu fico com raiva e esqueço. Por quê? E aí ela falou, já ficou curado? Aí eu falei, já. E sim, por que foi mesmo? Ela falou, por conta do sabonete Gessi Rosa. Aí eu não esqueci mais por que eu tinha ficado com raiva. Agora imagine, 24 horas sem comunhão. 24 horas que eu perdi de comunhão com a minha esposa. E às vezes nós perdemos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, tempo de comunhão, coisa importante. E como nós ficamos mal. Como se entramos num tipo de depressão, uma tristeza profunda, porque foi partida a comunhão, e não somente com o irmão, mas foi partida com Deus também. Deixamos de praticar as obras da luz e passamos a praticar as trevas, porque isso não é bom para a nossa alma nem para a nossa vida. Irmãos, se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Portanto, aqueles que dizem, não, tem gente que peca muito mais do que eu. É certo, tem gente que peca muito mais do que você, mas não fica olhando para o irmão, não, olha para Cristo, que você vai ver que só Ele é santo, você também é cheio de falhas e cheio de dificuldade. Então todos nós temos pecados, e temos que pedir perdão quando pecamos. Se confessarmos os nossos pecados, é o versículo seguinte, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E aí? A palavra está ou não está em você? Nós somos depósito da palavra. Precisamos viver a palavra. As nossas atitudes são importantes e as nossas reações também. Eu quero ainda seguir um pouquinho no capítulo 2. Eu falei o capítulo todo primeiro, mas eu quero falar. Lembra que eu falei sobre João, o discípulo amado do Senhor, aquele que reclinava a cabeça no Senhor? Irmãos, imagina que esse discípulo que pediu para descer fogo sobre alguns que estavam contra o Senhor Jesus, e ele disse, vocês não sabem a que tipo de espírito vocês pertencem. Esse mesmo João aprendeu a lição, e agora no capítulo 2, versículo 1, ele diz, filhinhos meus, olha que maneira amorosa de tratar. Ele começa então aqui dizendo, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Presta atenção agora no versículo. Todavia, se alguém pecar, está todo mundo condenado, não existe mais solução. Está escrito isso? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo justo. Aí eu pergunto, você tem esse advogado? Ter esse advogado significa constituí-lo como advogado. A palavra lá no grego é paráclito, significa aquele que está ao nosso lado. É constituído de duas palavras. É o paráclito, aquele que anda ao nosso lado, aquele que nos apresenta e defende junto a Deus. Agora, advogado, para termos advogado, nós precisamos constituir, precisamos passar uma procuração autorizando o advogado. Se existe algum aqui, se eu estiver errado, por favor, me corrija.
mas é necessário dar uma autorização para que você seja representado. Eu pergunto, não precisa você me responder, mas eu pergunto e você se responde: você já constituiu Jesus como seu advogado? É Ele que está defendendo você junto ao Pai? Que assim seja. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, porque pode acontecer e acontece, se alguém pecar, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, porque é Ele que nos defende. O diabo acusa, leva você a pecar e leva você também a ficar sendo martirizado por acusações dia e noite. Muitas vezes o Senhor nos perdoa, as pessoas nos perdoam, mas nós não nos perdoamos. Precisamos ter paz em Deus. Se você tem Jesus como advogado, você precisa ter paz. Você precisa confiar na intermediação de Jesus, que está apresentando. Olha, pai, ele está ali humilhado, ela está humilhada. Não está vendo que ele se arrependeu? Olha, Senhor, para ele perdoa. Agora você precisa se perdoar. Por que ficar se martirizando? Quando eu falo isso para você, eu também estou falando para mim. O que eu acho mais difícil é me perdoar por erros que eu cometo. Não é privilégio só seu, é meu também. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja o versículo 2. Diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que seria propiciação? A cobertura. Quando Deus hoje olha para a gente, para aqueles que estão em Cristo, que tem Jesus como advogado, quando Deus lá de cima olha para nós, Ele nos vê cobertos pelo propiciatório. Ele não me vê diretamente como pecador, mas Ele me vê coberto por Cristo. Se você está em Cristo, Deus lhe olha e vê Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, é o que diz Romanos. Se eu fui justificado pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por mim, eu tenho paz com Deus. E não somente paz com Deus, mas eu tenho paz também com os irmãos. E eu tenho paz comigo mesmo. A paz, ela é completa, desfaz, quebra toda e qualquer mancha, toda e qualquer barreira, todo e qualquer pecado, nos torna limpos novamente. Por isso é que a palavra de Deus diz que nós devemos consultar o nosso coração diariamente. A todo instante nós precisamos estar vendo. Se alguma coisa está errada, precisamos voltar. Se você está faltando ou precisando perdoar alguém, ou ser perdoado, resolva logo, para que a qualidade de vida sua melhore, a sua comunhão com Deus, com o irmão, a paz do seu coração possa verdadeiramente ser completa, porque quando Deus olha para você, Ele está lhe vendo acobertado pela justiça de Cristo. Ele é a cobertura, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Cristo morreu por todo aquele que crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele é suficientemente poderoso para nos perdoar de todos os pecados. E é isso que nos traz paz, confiança. É isso que muitas vezes nós deixamos de observar e sofremos. Eu quero concluir contando uma experiência que também foi o reverendo Francisco que contou, você já pode até ter escutado, que há muito tempo atrás, um povo, essa água é minha, vou tomar um pouquinho, vocês dão licença, não costumo muito, mas eu acho que já foi muito ar-condicionado, 24 horas de ar-condicionado no voo, depois cheguei, dormi no ar-condicionado, depois ar-condicionado aqui, ar-condicionado no quarto do hotel, e a gente vai, né, gravando. Eu vi essa história me marcou. Essa história é para aqueles que estão
muitas vezes carregando mágoa no coração, e deixam de se perdoar também, carregando um peso que Deus não deixou sobre os seus ombros. Ele contou a história de que há muito, muito tempo atrás, um povo costumava fazer o seguinte: se alguém assassinava, o assassino ele não recebia outra punição a não ser de que o assassinado, o morto, fosse amarrado ao corpo e ele tinha que caminhar para o deserto carregando o morto às costas. E ele não tinha como retirar o morto. Ele prosseguia em direção ao deserto e chegava num determinado ponto em que ele, cansado, caía e levantava, e assim ia, e o corpo morto ia apodrecendo, consequentemente também o próprio corpo do assassino, e ele morria porque carregava o peso de um morto. Muitas vezes nós estamos carregando mortos às nossas costas, na nossa mente, quando deixamos de perdoar, inclusive nós mesmos. Precisamos exercer o perdão e deixar o morto para trás. Dizer: eu já lhe perdoei. Se alguma coisa está tomando conta da sua mente, você está indo dormir, acordando, indo tomar café, dormindo com a sua esposa ou com seu esposo, desfrutando de momentos alegres, e você continua com determinados tipos de pensamento de falta de perdão, lembre-se que o maior prejudicado é você, não é a pessoa que você deixou de perdoar. Portanto, o perdão está em duas direções: você perdoa e você é beneficiado. E o que é que eu faço com os pensamentos que porventura subam à minha mente? No momento que você lembrar, você diz: já perdoei, já desamarrei você das minhas costas, você está liberado, eu não preciso continuar lhe carregando. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a cobertura pelos seus pecados, e não somente pelos seus, mas também pelos do mundo inteiro. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Curva a sua fronte. Se alguém precisa de uma oração por libertação, por perdão, no lugarzinho onde você está, você vai poder levantar a sua mãozinha discretamente. Eu não preciso ver, mas o Senhor vai ver. Se a palavra de Deus tocou o seu coração e você quer que o Senhor esteja lhe ajudando a aplicar a palavra à sua vida diária, em nome de Jesus, esse é o momento de você falar para o Senhor que precisa colocar em prática o que você escutou. E o maior beneficiado será você mesmo, o Senhor ou a senhora. Ó Deus, no nome de Jesus, eu quero ministrar agora, Senhor, levantando a minha mão. Eu quero libertar agora, em nome do Senhor Jesus, proclamar libertação, perdão. Meu Deus, que Espírito Santo de Deus possa agora estar, Senhor, trazendo convicção que os pecados cometidos, confessados, são pecados perdoados. Que em nome de Cristo Jesus o Senhor esteja fazendo uma obra, tirando mágoa, ressentimento, falta de perdão, inclusive deixamos muitas vezes nos perdoar a nós mesmos por termos cometido determinado tipo de falhas, quando esperamos demais de nós mesmos. Nós falamos: jamais eu pensei que eu faria isso, Senhor, e deixamos de nos perdoar também. Meu Deus, o perdão está à nossa disposição. Nós tomamos posse do perdão. Nós queremos ter comunhão com o Senhor e praticarmos as obras da luz. Nós queremos estar em comunhão com o Senhor, estar em comunhão com os nossos irmãos, crendo que aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E mesmo que venhamos a cometer pecados, nós temos um advogado junto a Ti, Senhor, Jesus Cristo, o justo. E nós tomamos posse da verdade da Tua palavra e queremos que em nome de Cristo o Senhor faça uma obra tremenda na nossa vida, trazendo libertação e cura para a glória, honra e o louvor do Teu nome. É o que te suplicamos no nome santo de Jesus. Amém.
Que Deus os abençoe, irmãos. Para frente, crendo na palavra e tomando posse das promessas nela existentes.